Então, na hemostasia 1, o que a gente vai ver? Vamos ver primeiro, número 1, o sangue, composição e funções. 2, conceito de hemostasia, isso aqui é bem importante. 3, espasmo vascular, que é vasoconstrição, é um dos sistemas para parar o sangramento. O tampão plaquetário, número 4, faltou aqui número 5, então os anti-inflamatórios, número 5, anti-inflamatórios, tá? Tampão plaquetário. Nas figuras de cima, à esquerda, você tem hemácias de mamíferos, tem hemácias bicôncavas, hemácias bicôncavas, tem um excesso de membrana lateral, bicôncavas, são vermelhas, porque eles têm um pigmento chamado M, que transporta oxigênio, vamos ver se é respiratório. E à direita, você tem a rede de fibrina, que é o coágulo. Mas essa rede é branca, como é que o coágulo é vermelho? Porque tem preso aquelas células dentro, são as hemácias ou eritrócitos. Por isso o coágulo é vermelho. Se vocês isolarem só a rede de fibrina, que é o coágulo em si, a rede de fibrina, ela é branca. Ela é branca, insolúvel, tá? Insolúvel. Muito bem. Então, à direita, hemácias de mamíferos são anucleadas. O prefixo A quer dizer que não tem anaerobiose, não tem oxigênio. Anucleada, não tem núcleo. Sim? Hemácias de mamíferos. Peixes, anfíbios, répteis e aves, a hemácia é nucleada. Peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, a hemácia é nucleada, tem núcleo. Tá? Muito bem. Bom, então, primeiro vamos ver sangue, composição e funções. Aqui vocês têm a figura da esquerda que mostra as trocas de líquidos entre o tubo digestivo, pulmões e rins, tá? Então, se você observar assim, 5% do peso corporal é plasma sanguíneo, é o líquido do sangue, plasma sanguíneo, líquido do sangue. 15% é o fluido intersticial, então a coluna de baixo, ou a linha de baixo, né? Fluido intersticial é 15% do peso corporal, ou seja, o líquido que banha as células, está entre os vasos sanguíneos e a célula, 15%, tá? Bom, muito bem. O fluido intersticial, que é a figura então, o fluido extracelular, ele chama-se de fluido extracelular fora do vaso, é o plasma sanguíneo mais o fluido intersticial. Em média, 20% do peso corporal, do peso corporal. E a maior parte, a vasta maioria do líquido que está no organismo, água, é o fluido intracelular, 40% do peso corporal. Então, mais ou menos assim, 60% do nosso organismo é água. 60% do nosso organismo é água. Sendo que 40% é o fluido intracelular. De longe, a maior quantidade. Tá? Se vocês olharem, voltando para aquela figura da esquerda, vocês vejam assim, tem várias setas de saída, né? Mas a entrada de água é só intestino. O pulmões espelha água como vapor de água. E os rins e a pele, o rim como urina e a pele como suor. Espelhem água. Mas a entrada é só tubo digestivo. Fora a água metabólica, nós produzimos só via tubo digestivo. Principalmente intestino delgado e intestino grosso. O estômago não absorve nada. Salvo o álcool, o estômago não absorve nada. Intestino delgado e intestino grosso. Então, se você tem uma gastroenterite, enteros é intestino, enteros. O it, o sufixo it quer dizer inflamação. Então, se você tem uma gastroenterite, uma inflamação no estômago e no intestino, a água não vai ser absorvida e o sujeito obrigatoriamente vai desidratar, porque ele continua perdendo água pelo pulmão, pelo rim e pela pele. Pulmão, rim e pele. E quando o sujeito vomita, vai perder água pela diarreia e vai perder água pelo vômito. O vômito também leva à desidratação. Está perdendo água pelo vômito. Sim? A água está pelo vômito. Não que tenha absorção no estômago, mas a água, a secreção gástrica, como tem água, e tu, vomitando, tu perdes água também. Tá? Então, a via de entrada é só uma. Tubo digestivo, intestino delgado e intestino grosso. Não tem outro. Tá? Se eu ficar um tempão na piscina, o bicho não açude, não vai entrar água nele, salvo ele ingerindo. Por isso que a ígido é saúde, saudável, saudável. A rigidez do tubo digestivo garante uma perfeita absorção de água, ou uma adequada absorção de água. Bem? Já visto que uma diarreia de grande extensão e durante vários dias leva a uma desidratação severa no bicho. Aí tem que interferir com o soro fisiológico, não tem como ser diferente. Tá? Bom, o que é importante nessa figura é que 40%, a maior quantidade de água é no líquido intracelular, 40%, e a absorção só via tubo digestivo, não tem outra via. Perdas são várias, mas a entrada é só uma. Tá?
Então, na fisiologia, vamos ver os sistemas respiratórios, pulmões, e na 2, os rins. Bem específico. Bom, aqui vocês têm assim, isso chama-se hematócrito. Quando você pega um sangue num tubo de ensaio que não tem anticoagulante, aliás, que tem anticoagulante, ele não vai coagular, esse sangue não vai coagular, tem anticoagulante, e se centrifuga na velocidade adequada, você tem essa separação do tubo no centro. Vocês têm em cima, mais ou menos, 60% desse sangue é plasma, mais ou menos. Depois uma linha branca embaixo, que são as células brancas, chamadas leucócitos, células de defesa, leuco é branco, células de defesa. E por último, em torno de 40%, células vermelhas mais as plaquetas. Células vermelhas, eritrócitos ou hemácias, é a mesma coisa, e as plaquetas, tá bem? Então essa é uma separação básica. Então a maior parte do sangue é água, plasma, e aí você tem proteínas e tem íons, sim. Depois uma pequeníssima faixa branca, que é mais leve, que as células vermelhas são mais pesadas. Tá? Isso chama-se hematócrito. Isso aqui é uma média, pessoal. Ele fala sangue humano, mas isso aqui é uma média para o bichareto. Tem pequenas variações entre as espécies, tá? Então esse é plasma, esse sangue não coagula. Esse sangue, nesse caso, esse sangue não está coagulado. Permite essa centrifugação, sim? Bom, quais são as funções do sangue? Então aqui você tem algumas que são óbvias e outras não tão óbvias. A primeira chama-se a respiração. O que é a respiração? Obrigatoriamente, transporte de oxigênio, O2, dos pulmões para os tecidos, a linha de cima, né? E de CO2 dos tecidos para o pulmão. Isso é um processo contínuo. Sempre o sangue arterial rico em oxigênio e o sangue venoso rico em CO2. Recolhe CO2 das células e larga para o pulmão. Vamos ver depois o respiratório, que a entrada de oxigênio e de CO2 no sangue e nos pulmões é só por diferença de pressão, nada mais que isso, é uma difusão. Difusão vai do mais concentrado para o menos concentrado, mais concentrado para o menos concentrado. Pois, é bem simples. Função respiratória. Nutrição, transporte de nutrientes absorvidos. Esses nutrientes absorvidos são aonde? No tubo digestivo, intestino delgado. A absorção de nutrientes é intestino delgado. E vão através do sangue para os seus devidos locais. Vamos ver depois esse sistema digestório. 3. Excreção. Isso é interessante, pessoal. Transporte dos resíduos metabólicos, aquelas coisas que a célula produziu e não interessa, produto do seu metabolismo, vão ser liberados para os rins, pulmões, pele, vias biliares e mucosa intestinal. Então, as vias biliares, a bile, é a secreção do fígado. O produto é a secreção do fígado. A bile contém substâncias que o organismo não se interessa mais e é liberado para lá. Então, no nosso cocô, as fezes, tem não só material que foi ou não digerido ou não absorvido, mas também material que o organismo está se livrando do sangue, via sangue, para a bile e a mucosa intestinal. Sim? Então, o sangue transporta esses resíduos metabólicos coletados de todo o organismo para liberar nesses locais: rim, pulmão, pele, rim, pulmões, pele, vias biliares e mucosa intestinal. Isso é bem importante. Tanto é assim, quando eu tenho um problema circulatório, uma má circulação sanguínea numa determinada região, ela fica azulada, porque fica rica em CO2. A célula não sabe que o sangue não está circulando direito, continua produzindo CO2. O CO2 acumula no líquido intersticial e acumula no sangue, porque ele não está sendo levado embora, né? Fica aquela coloração azulada chamada cianose, né? Equilíbrio hídrico, isso aqui é importante. Através dos efeitos do sangue no intercâmbio da água, troca de água entre o líquido circundante e o líquido tecidual. Equilíbrio hídrico. A fonte de água primeiro vem do plasma. A fonte de água passou do tubo digestivo para o sangue, no caso o plasma sanguíneo. E ele que vai liberar esta água, distribuir essa água para o organismo. É a fonte primária. Porque recebeu do tubo digestivo. Regulação da temperatura corporal, pela distribuição de calor pelo corpo. Cada célulazinha produz calor, cada célulazinha do organismo produz calor. Esse calor gerado, ele é distribuído pelo organismo, tá? Tanto é assim, ó, que vocês estudaram com a professora Vânia, sistema nervoso simpático, né? Sistema nervoso simpático. Frio é estresse. Frio é estresse. Então, o simpático, o que ele faz? Noradrenalina, pelo neurotransmissor, e pela medula adrenal, adrenalina e também noradrenalina. Então, neurotransmissor, noradrenalina, e pela medula adrenal, adrenalina, 80%, e 20% noradrenalina. O que faz o simpático? Ele faz vasoconstrição periférica. Então, nos vasos da pele, da superfície,
na pele, ele faz vasoconstrição. Por quê? Diminui a quantidade de sangue presente. Para quê? Para evitar perda de calor. Se está mais frio lá fora, no ambiente, vocês vão ver isso depois em bioclimatologia, o que acontece? Essa vasoconstrição diminui a perda de calor gerada pelo organismo para o meio. Então, preserva o calor dentro do corpo. Sim? Então, essa distribuição de calor é dada pelo sangue. O que ele está fazendo? Distribuindo o calor gerado por todas as células do organismo. Todas as células do organismo. Defesa contra infecções, por ação de leucócitos e anticorpos circulantes. Né? Os anticorpos também são produzidos pelos leucócitos. Vamos ver daqui a pouquinho. Transporte de hormônios, hormônios lipossolúveis. Transporte de hormônios. Os hormônios, na verdade, são todos os hormônios, né? Todos os hormônios são transportados pelo sangue. Não sei porque eu botei aqui lipossolúveis, tá? O que é hormônio? Né? O hormônio é uma substância que age à distância. Sim? Vamos ver bastante isso em endocrinologia. Tá? Esses lipossolúveis aqui, o lipo está demais. Eu vou botar a função aqui. pH, sistema tampão. Manutenção do equilíbrio ácido básico normal do organismo. Nós vamos ter uma aula só sobre isso em respiratório. É bem interessante. Sim? O sangue, o nosso organismo é produtor de ácido. O ser vivo produz ácido e um hidrogênio. E o hidrogênio, o que ele faz em excesso, ele pode a função dele é desnaturar a proteína. Ele desmancha a ponte de sulfeto, a gente vai ver isso depois, tá? Então, o sangue, ele tem proteínas que capturam esse hidrogênio, o H+, e um hidrogênio, e um cátion monovalente, um hidrogênio, ele captura esse hidrogênio, essa proteína, e não deixa ele fazer o estrago que faria desnaturar a proteína. Então, as proteínas do sangue, eles capturam esse hidrogênio e não deixam ele ficar na forma iônica, sem ficar ligado à proteína. Isso é parte do sistema tampão. O sangue é bem importante para isso. Ele retira esse hidrogênio de circulação, hidrogênio iônico. Tá? Mas desnatura a proteína. Bom, se em excesso, se não tiver proteína suficiente, ele vai causar essa modificação da conformação proteica. Tá? Mas tem que ter muito hidrogênio. Chama-se isso acidose. Excesso de hidrogênio chama acidose. Acidose é onde? No sangue. Excesso de hidrogênio no sangue. Isso é doença. Não é normal. Até aqui tá bem? Então não se preocupe que essa número 8 a gente vai ver numa aula específica, na nossa penúltima aula em equilíbrio em sistema respiratório. Isso é bem interessante. Vai ficar clara a função. Tá? Bom. Composição desse líquido, desse plasma. Olha que interessante. Não é só água. Então, 90, lá em cima, 91 a 92% é água e 8 a 9% são sólidos. 8 a 9% são sólidos. Então, eu tenho substância sólida nesse líquido, que é o plasma sanguíneo. Plasma, tá? Bom, então, assim, quais são os componentes? Primeiro, número 1, constituintes orgânicos. Orgânico quer dizer que tem carbono. Isso é orgânico, tá? Então, nitrogenados, proteicos. Tem nitrogênio e são proteína. Mais que 7, desses 8 a 9, mais que 7% é proteína. Desses 8 a 9, mais que 7% desse valor de 9, mais que desses 8 a 9, mais que 7 é proteína. Composto orgânico tem carbono, nitrogênio e é proteico. Bom, aí eu tenho o 2, constituintes orgânicos nitrogenados que não são proteína. Tem nitrogênio, mas não é proteína. Então, ureia, ácido úrico, são creatinina, são substâncias que são excretadas na urina, xantinas, aminoácidos. Mas aminoácido não faz parte de proteína? Faz parte, mas ele em si, aminoácido, não é proteína. Ele é a constituinte da proteína, é a unidade fundamental da proteína. Mas ele em si não é proteína. Então é um nitrogenado não proteico. Nitrogenado, tem nitrogênio, provavelmente amina, mas não é uma proteína. Se eu tenho os orgânicos nitrogenados, eu tenho os orgânicos não nitrogenados, orgânicos que não têm nitrogênio. Glicose, lipídios, bilirrubina. Tá bem? Esta bilirrubina, em mamíferos, é o pigmento amarelo, que vem lá daquele pigmento vermelho da hemácia do eritrócito. O eritrócito, ou a hemácia, é uma célula vermelha, tem um pigmento vermelho chamado M, que é transformado pelos macrófagos em pigmento amarelo, chamado bilirrubina. Bilirrubina, em mamíferos, tá? Das aves para baixo é biliverdina. Biliverdina. Você vai ver isso mais tarde. Então, são constituintes orgânicos não nitrogenados. Glicose, lipídios e bilirrubina. Tem uma quantidade normal dentro do organismo. Quando há doença, eles se alteram. Seja glicose, lipídios ou bilirrubina. Tá bem? Glicose e lipídios pode ser para mais ou para menos, bilirrubina pode ser para mais. Isso é um problemão.
Vai ver depois. Então, vejam bem, tem constituintes orgânicos no carbono, nitrogenados, proteicos, nitrogenados não proteicos, os orgânicos não nitrogenados, que não têm nitrogênio na sua estrutura, glicose, lipídios e bilirrubina, e aí eu tenho os constituintes inorgânicos, não tem carbono, menos de 1%, bem pouquinho, íons e sais inorgânicos, íons e sais inorgânicos. Essas criaturas são os constituintes, essas substâncias, né, são constituintes desse porção sólida do plasma sanguíneo. Porção sólida do plasma sanguíneo. Sim? Na desidratação, eu vou ter menos água, vou ter menos de 90% na desidratação. Diarreia, vômito, né? Ou uma má ingestão de água, tá? São os inorgânicos, não tem carbono, os íons. Até aqui tá bem? Muito bem. Bom. Então, essa é a função do sangue e seus constituintes, tá? Qualquer coisa pode perguntar, não tem problema. Vamos adiante. O que é hemostasia? Então, a nossa aula específica de hoje, hemostasia. Vamos dividir em duas partes. Bem importante. Conceito de hemostasia, lá em cima, número 2. Hemo, em grego, quer dizer sangue. Mas estase é parada. Parada de sangramento, ou cessação de sangramento. Isso é hemostasia. Mas, porém, todavia, contudo, olha que interessante. Nós temos dois aspectos nessa hemostasia. Vocês estão vendo ali uma balança, uma linha horizontal, em cima de um triângulo, no ápice de um triângulo, tá? Então, existe uma balança entre fatores coagulantes e fatores anticoagulantes. Então, o nosso organismo produz fatores anticoagulantes, que não permitem o sangue coagular. Ué, por quê? Para evitar a formação de coágulo onde não deveria. Esse coágulo, que por acaso é formado onde não deveria, chama-se trombo. Trombose, doença da coagulação, de formação de coágulo. Então, o trombo é um coágulo que não deveria estar formado, e quando ele se desprende, ele chama-se êmbolo. Então, o trombo é o coágulo que não deveria estar formado, em vaso sanguíneo, se desprende, e aí qualquer corpo estranho circulante, inclusive o trombo, chama-se êmbolo. Então, o sujeito morreu de embolia pulmonar. O que aconteceu? Foi um coágulo, se desprendeu do vaso, não foi formado indevidamente, se desprendeu do vaso, circula e vai parar na circulação pulmonar. Por que circulação pulmonar? Porque a circulação pulmonar é muito ramificada, tem muitos vasos. Esse trombo prende, esse êmbolo obstrui o vaso e o sangue não passa para aquele vaso. Então, ali não tem troca de oxigênio. Pode causar a morte, embolia pulmonar. Êmbolo pode parar em qualquer lugar. O comum é que, patologicamente, ele pare no pulmão. Tá? Bom. Então, na hemostasia, não é só o que causa cessação do sangramento. Também nesse capítulo de hemostasia, aquilo que impede essa coagulação. Tá? Olha que interessante. Ó. Naquele retângulo de borda azul à direita, diz assim, ó, com exceção do íon cálcio e dos fosfolipídios que fazem parte do processo, de fazer isso depois, processo de hemostasia, todos são produzidos pelo fígado. Todos os fatores, os coagulantes e os anticoagulantes, são produzidos pelo fígado e liberados para a corrente sanguínea. Então, a complicação de uma hepatite é a tal da hepatite. Hepatos, em grego, quer dizer fígado. Ninguém fala figadite ou figadócito, fala em hepatócito, que é a célula do fígado, e hepatite, inflamação do fígado, porque hepatos é fígado. Sim? A complicação de uma hepatite é a cirrose. Cirrose é uma fibrose do fígado. Então, o tecido, o parênquima hepático, o tecido do fígado, parênquima hepático, ele vai sendo substituído por fibrose, que não é fígado, não produz nada. Isso é uma situação que vai em contínuo, não para. Diminui a velocidade, mas não para. O transplante é a metodologia mais eficaz para isso, transplante de fígado. Interferon diminui muito essa velocidade, mas a tendência é evoluir para tomar conta do fígado, tá? Então, no sujeito que tem cirrose ou um tumor, um câncer no fígado, ele vai ter tendência à hemorragia. Por quê? Porque ele não vai produzir fatores coagulantes. O sujeito que tem uma cirrose, ele tem tendência à hemorragia, por uma batida, seja o que for, uma lesão, porque ele não produz fatores coagulantes, porque o fígado está sendo substituído por tecido fibroso, que não é tecido hepático. Tá bem? Isso é uma das causas. Porque não produz fatores de coagulação. Também não produz fatores anticoagulantes, mas coagulação é o que é importante, né? Bom, então, isso aqui foi o que eu falei, né? No segundo raiozinho, portanto, lesão severa do fígado, cirrose, tumor, leva a hemorragias pela ausência de fatores coagulantes, tá?
Aqui está falando em petecas, sangramento de capilares, pontos avermelhados. Petecas são aqueles pontos avermelhados em todo o organismo. A gente vê isso nas mucosas. Por que petecas? Porque assim, ó, é fisiológico, normal, a gente romper capilares no dia a dia. Por choque articular, por exercício, por caminhar, tu rompe, isso é fatal, não tem como ser diferente, tu rompe capilares, fisiológico. E aí o sistema de coagulação, sistema hemostático, trata de fechar esses pontos, essas rupturas. Se o sujeito não tem fator de coagulação, o capilar vai ficar sangrando, um pouquinho. Então eu vou ter as tais das petecas, que são pequenos pontos avermelhados, dá para enxergar no bicho, né? Mas todo o corpo dele está assim, porque os capilares se rompem, o que é normal, mas não tem como cessar adequadamente esses rompimentos, porque falta fator de coagulação. No caso de uma lesão severa, não é uma hepatite, hepatite não faz isso, mas uma lesão severa de fígado, tá? Bom, embaixo, na púrpura hemorrágica de Queen's é um dos sinais clínicos. Sim, está faltando. Pode ser assim, a púrpura pode ser falta de plaquetas. A gente vai ver isso. As plaquetas são fundamentais para começar o processo de iniciar o fechamento dos vasos. Se tu tem pouca plaqueta, vai ter processo de sangramento mais elevado, mais extenso, e chama-se púrpura, porque púrpura é cor violácea, né? Do sangue que não coagulou, está derramado no tecido, tá? Então veja isso. Então assim, perfeito o exemplo. Então aqui embaixo o retângulo de borda vermelha diz assim, ó, à esquerda, processo hemostático, quais são os processos? Mecanismos. Primeiro, espasmo vascular ou vasoconstrição, espasmo é vasoconstrição. 2, tampão plaquetário e coagulação. 3. Então a coagulação é um dos, não é o único. É um dos processos de coagulação. É um dos processos hemostáticos, ou coagulação. Tá? Então, espasmo, tampão e coagulação. Vamos ver os três em sequência. A coagulação fica na hemostasia 2, na próxima aula, tá? Porque é mais extenso. Fica muito pesado. Bom, vamos ver então espasmo vascular ou vasoconstrição. É a mesma coisa. Ali vocês têm como se fosse um funil. Na verdade, é um vaso, a porção da esquerda está relaxada e a da direita está mais contraída, está fechada, contraída, tá? Então, só vai acontecer se o vaso sanguíneo tiver músculo liso. Artéria, arteríola, vênula e veia. Artéria, arteríola, veia, vênula e veia. Nós vamos ver isso depois, tá? Está no sistema circulatório mais especificamente. Capilar não tem vaso, não tem músculo liso. Capilar, se não tem músculo liso, não faz vasoconstrição. Não tem como. Capilar não tem músculo liso, não faz vasoconstrição. Então, qual é o papel ou a função dessa vasoconstrição? Por que ela existe? Primeiro, diminui o sangramento pela lesão. Primeiro Vzinho lá em cima à direita. E o segundo Vzinho permite a concentração de fatores de coagulação. Tanto o tampão plaquetário como a coagulação em si implica na liberação de substâncias no sangue. Então, essa concentração, aqueles pontinhos pretos que vocês estão vendo ali na figura da direita, aquele tubo vermelho com pontinhos pretos, permite a coagulação, a concentração desses fatores de coagulação, para que possa ocorrer a coagulação. Quando é que é essa coagulação? Quando o sangue volta a circular, o fluxo aumenta nessa região e faz uma varredura desses fatores de coagulação, dissemina esses fatores de coagulação, eles não se concentram. Então, essa é a função dessa vasoconstrição. Diminui o sangramento, diminui o aporte de sangue na região, naquele local, e permite a concentração dos fatores de coagulação. Como é que acontece isso? Bom, o Vzinho do meio é bem importante ali, ó, aquele raio, tá? Não Vzinho, raio. Capilar não tem músculo liso, portanto, não faz vasoconstrição. Capilar não faz vasoconstrição. Bom, quais são os mecanismos de vasoconstrição? Miogênico, mio é músculo, produzido pelo próprio músculo, o neurogênico, de sistema nervoso, e o plaquetário, que é bem, bem importante, tá? Bom, qual é o miogênico? O miogênico é produzido pelo próprio músculo liso do vaso. Então, isso não vai existir em capilar, porque a capilar não tem músculo liso. O que acontece? Lesão na musculatura lisa do vaso, um corte ou esmagamento, é um estímulo mecânico, vocês viram isso em potencial de ação, um estímulo mecânico, a deformação da membrana plasmática da célula, deformação, abre canais de sódio. Sim? Abre canais de sódio, no caso do músculo liso vai entrar cálcio e aí promove contração. Então, despolariza a célula, essa deformação da membrana, faz que os canais de sódio abram, entra sódio, entrando sódio, abre canais de cálcio e o cálcio então causa vasoconstrição, tá? Então, um estímulo mecânico que desencadeia a despolarização
nas células musculares vizinhas, não lesadas. Se a célula está lesada, não vai fazer nada, mas nas células vizinhas causa despolarização, potencial de ação, e eu tenho vasoconstrição. Então, na figura aqui, no meio, na figura central, você tem ali, à esquerda, músculo liso intacto, né, o músculo liso do vaso sanguíneo. Quando tem um esmagamento, um choque, uma deformação mecânica importante, aqueles raiozinhos amarelos ali no sentido centrífugo, né, está mostrando, então, a geração de potencial de ação nas células vizinhas intactas, tá? O corte, então, ele causa esse esmagamento, o choque, causa despolarização das células vizinhas que não sofreram lesão. E aí eu tenho vasoconstrição. Esse é o estímulo miogênico. É fugaz, ele é rápido, né? É o processo de potencial de ação e depois cessa. Neurogênico é dado pela dor. Sistema nervoso simpático, a dor, estresse, desencadeia a liberação de adrenalina e nora, causa vasoconstrição no vaso. Tá? Agora, olha que interessante. Ó. O plaquetário é dado por substâncias liberadas pelas plaquetas, substâncias vasoconstritoras, a gente vai ver em seguida. Tromboxano A2, que se diz TX-A2, e a serotonina, 5-HT. Mas é serotonina, por que é 5-HT? Já vamos ver por isso. Por que essa legenda, essa sigla, melhor dito, 5-HT, tá? Então, as plaquetas ativadas liberam substâncias vasoconstritoras. Então, qual é a função? Graças às plaquetas, no último raiozinho, a vasoconstrição dura até 20 minutos, tempo suficiente para formar e fixar o coágulo na lesão. Formar e fixar. Porque o miogênico neurogênico é fugaz. É processo rápido, é nervoso, dura de segundos a minutos e acabou. Então, a liberação de substâncias naquela região, pelas plaquetas, permite a manutenção dessa vasoconstrição. Para quê? Para que o coágulo se fixe no local lesado. Haja formação de tampão plaquetário e coágulo no local lesado. Tá? Então, são 3 estímulos. O miogênico, o neurogênico e as plaquetas. Esses dois, miogênico e neurogênico, são muito rápidos. Segundos a minutos. E acabou o processo. Máximo minutos, né? E as plaquetas é que mantém esse processo de coagulação. Por isso é importante, tá? E aí vem depois o que o Max falou da púrpura hemorrágica em equinos. Em qualquer bicho que tenha baixa plaqueta. Até aqui tá bem? Estamos indo? Tá. Então, da onde vem atrás das plaquetas, né? Aqui vocês têm um osso, e dentro desse osso tem a medula óssea. Tá? Na medula óssea, o que acontece? A medula óssea ela vai formar as células sanguíneas, chama-se hematopoiese. Hemo, sangue, poieses, formação de sangue, hematopoiese. Hemopoiese ou hematopoiese? É assim, a formação de sangue no feto começa no saco vitelino. Nos primeiros dias de gestação, dependendo da espécie, semanas, saco vitelino. Depois passa para o fígado. E por último, antes de nascer, a gente diz assim, antes do nascimento, passa para a medula óssea. A responsabilidade pela formação das células sanguíneas passa para a medula óssea. Depois da puberdade, não são todos os ossos do organismo. Depois da puberdade, que é a maturidade sexual, passa somente os ossos chatos. Tá? Os ossos do crânio, o externo, costelas, bacia. As vértebras, esses que formam células sanguíneas depois na vida adulta, pós-puberdade. Então, os ossos chatos. Até a puberdade, pouco antes de nascer, até a puberdade, todos os ossos do organismo produzem células sanguíneas. Por isso que a medula é vermelha, porque ela está cheia de hemácias ali, né? A formação de células sanguíneas, né? Principalmente hemácias, tá? Muito bem, chama-se hematopoiese. Então, pós-puberdade, só ossos chatos. Ossos do crânio, externo, as costelas, né? Externo, as costelas, ossos da bacia e os corpos das vértebras. Então, vejam bem, no centro da figura eu tenho ali uma célula de borda preta, que é a célula tronco, em inglês é stem cell, célula tronco, ou pluripotente ou totipotente. Esta célula, conforme o estímulo, vai se dividir em duas linhas, né? Na linha mieloide, que vai formar aquelas células que estão naquele retângulo de borda azul. CFU quer dizer Colony Forming Unit, unidade formadora de colônias. Ela vai se diferenciar na linha eritróide, vai formar eritrócitos. Os basófilos são células azuis, azuladas, violetas. Os eosinófilos, células vermelhas. E os granulócitos, monócitos. Os neutrófilos e os monócitos. Bom, assim não.
E os megacariócitos, que vão formar as plaquetas, que é o que nos interessa nesta aula. Então, assim, cada uma dessas unidades formadoras de colônia vai dar origem a células específicas, né? Basófilos, eosinófilos e os granulócitos são os leucócitos. Leucócitos, células, é uma parte das células brancas de defesa. Sim? Monócitos, quando vão para o tecido fora do vaso, tecido perivascular, são transformados em macrófagos. Macrófagos. Monócitos dão origem aos macrófagos. Macrófagos. Sim? Células de grande capacidade de fagocitose. Se encontram fora do vaso. Fora do vaso. Isso é parte da história, né? Há exceções. Bom, a linha linfóide vão formar os linfócitos B. Esse linfócito B, naquele retângulo de borda amarelo, linfócito B, no sangue ele se transforma em plasmócito, célula do plasma, e produz anticorpos, chamada imunidade humoral. Os anticorpos são produzidos por esse plasmócito, que foi antes uma célula B. E o linfócito T, chamado por imunidade humoral, de substâncias liberadas do sangue, os anticorpos. A célula, o linfócito T, imunidade celular, ele produz citocinas. Citocinas são proteínas que destroem corpos estranhos. Vírus, parasitas e bactérias. Vírus, parasitas e bactérias. Linfócito T. E a matadora natural, natural killer, também destrói células. Essa destrói células per se. Natural killer. Sim? São da linha linfóide. Tá? Linha linfóide. Então, essa célula tronco, ela pode originar, ela origina todas as células sanguíneas, conforme o estímulo que ela receba. Origina todas as células sanguíneas. Extremo céu. Bom. Aqui você tem um quadro, não vem ao caso, só como ilustração, das células que são produzidas a partir da célula tronco e os estímulos para que isso aconteça. Tá? Não vamos até aqui. Isso aqui é interessante. Vamos ver que está a formação de plaquetas, que é o que nos interessa. Megacariócito. Aqui está faltando a explicação do que é esse megacariócito. O nome, né? Mega quer dizer gigante. Carium, núcleo. Célula do núcleo gigante. Mega gigante, cárion núcleo. Célula do núcleo gigante. O que acontece? Esse megacariócito é uma célula que se divide. Todas as células nossas, elas têm células diploides, elas têm 2N. Número par de cromossomas, 2N. O megacariócito se divide até 16 vezes seu núcleo, mas ele não dá células filhas, fica numa única célula. Então, esse núcleo da célula se divide 16 vezes, fica aquele baita núcleo, megacário, cário gigante, né? E um citoplasma enorme. Então, é uma célula grande, porque ela não forma células filhas. O que acontece? Bem à direita, vocês estão vendo lá em cima, ó, o núcleo fagocitado. O que acontece? Essa célula o citoplasma se fraciona, e cada porção de citoplasma pode gerar até 2.000 plaquetas. Então, as plaquetas são pedaços de citoplasma no megacariócito. Plaquetas são pedaços de citoplasma no megacariócito. E duram até 10 dias na corrente sanguínea. Até 10 dias na corrente sanguínea. Plaquetas. Pedaço de citoplasma. Porção de citoplasma. De quem? Do megacariócito. Tá, e aquele núcleo gigante, o que aconteceu com ele? Ele vai ser fagocitado por macrófagos dentro da medula óssea. E vai ser fonte de ácido desoxirribonucleicos, as bases púricas e pirimídicas, para síntese de DNA de outras células. Não fica perdido. Tá bem? Então, as plaquetas se originam desse megacariócito, dentro da medula óssea. A célula se divide muito, mas ela não forma células filhas. Fica uma única unidade, uma única célula. E o fracionamento do citoplasma libera até 2.000 plaquetas por megacariócito. Tá? Também chamadas de trombócitos, célula de coagulação. Trombócito ou plaqueta é a mesma coisa. Bom, aqui você tem uma figura eletrônica, mostrando, então, embaixo tem uma célula endotelial bem comprida, em forma de meia-lua, né? O núcleo da célula endotelial e a célula endotelial. Endotélio quer dizer epitélio de dentro. Epitélio de dentro é o epitélio que reveste o vaso sanguíneo, é a menor unidade de um vaso sanguíneo. E ali 3 plaquetas. Notem que está cheio de grânulos nessas plaquetas, cheias de vesículas, né? Que contém substâncias, tá? Assim que ela é liberada do citoplasma do megacariócito. Bom, isso aqui é um esfregaço de sangue, é uma gota de sangue que ela é espalhada por uma lâmina de vidro. Chama-se esfregaço de sangue, tá? Então, tu coloca uma gota de sangue, tu passa uma lâmina sobre a outra e tu tem esfregaço de sangue. Aí tu
faz esse exame de microscopia óptica. Então, ali, no caso daquela bola, aquele círculo de borda azul, está mostrando as plaquetas ou trombócitos, tá? Tem várias hemácias, tem células brancas, que na verdade, assim, seu núcleo é colorido, né? E ali você tem, então, as plaquetas, tá? Correlação hematoxilina e eosina, né? Bom. Como é que funciona esse tampão plaquetário? Vamos ver devagarinho aqui. O mecanismo do tampão plaquetário. Então, a gente já viu espasmo vascular, vamos ver agora o tampão plaquetário. Aquelas duas linhas azuis horizontais é o limite de um vaso sanguíneo. Pode ser um capilar, pode ser uma artéria, uma veia, uma vênula, não tem importância. Um vaso, unidade mínima, tá? Então, você tem aquela figura geométrica alongada é o endotélio é o vaso de dentro, e por fora você tem ali a linha azul, a membrana basal. Membrana basal que dá sustentação a esse endotélio. Por fora do endotélio, eu tenho membrana basal que dá sustentação a esse endotélio, tá? Bom, note que eu tenho bem embaixo à esquerda, eu tenho a legenda das siglas presentes nesse quadro, tá? Bom, as bolinhas amarelas são plaquetas, não estão ligadas umas às outras, note que são círculos, pode ser ovalado ou circular, não estão ligadas umas às outras. Quando eu tenho uma lesão, com aquele raiozinho preto lá, lesão do endotélio, o que acontece? Vai ficar exposto à membrana basal. Ela ficava fechada, estava fora do sangue, porque o endotélio estava intacto. Com uma lesão, pode ser rompimento, esmagamento, seja o que for, né, esse endotélio se rompe e a membrana basal fica exposta. A membrana basal, ou parte dela, fica exposta ao sangue. A membrana basal, ela é rica em colágeno, que é uma proteína, ou o chamado fator von Willebrand, em menor quantidade. É outra proteína presente na membrana basal. Bom, as plaquetas, entrando em contato com esse colágeno ou com o fator de von Willebrand, ou os dois têm receptor na membrana, o que acontece? Elas se tornam ativadas. Eu fiz um desenho que elas mostram estando com pontas. Aquilo são pseudópodos, falsos pés, e elas se tornam aderentes umas às outras. Elas normais, não ativadas, não se aderem umas às outras. Sim? Mas, sendo ativadas, o contato com o colágeno ou com o fator de von Willebrand mexe no citoesqueleto, altera o citoesqueleto da plaqueta, ela se torna aderente umas às outras e ela passa a secretar substâncias que estavam naquelas vesículas. Vão secretar 3 substâncias importantes. O ADP, difosfato, não é trifosfato, é difosfato de adenosina, o tromboxana 2, está escrito lá embaixo, precisa 2, e o 5-HT. Tá? Vamos ver o que é esse 5-HT. Bom, muito bem. O ADP e o tromboxana 2, então você tem 3 setas azuis, fazem com que outras plaquetas se tornem ativadas também. O ADP e o tromboxana 2, liberados pelas plaquetas ativadas, fazem com que outras plaquetas se unam a esse tampão plaquetário. E o tromboxana 2 também, e mais o 5-HT, promovem vasoconstrição no músculo liso, daqueles vasos que tem músculo liso. Capilar, isso aqui não vai acontecer. Tá? Então, são 3 substâncias com 2 funções. O ADP e TXA2, tromboxana 2, fazem com que outras plaquetas se tornem aderentes, sim, ou se agreguem ao local lesado, e o tromboxana 2, de novo, mais o 5-HT, causa vasoconstrição. Tá? Bom, esse primeiro contato das plaquetas com o local lesado chama-se aderência plaquetária. Bem no meio, lá em cima, está escrito naquele primeiro pontinho, aderência plaquetária, ou seja, as plaquetas se aderem ao local lesado, seja a extensão que for. Isso chama-se aderência, as primeiras plaquetas, aderência. Tá? Bom, 5-HT ela é chamada de serotonina ou 5-hidroxitriptamina. 5-HT. É a terceira sigla de cima para baixo, 5-HT. Serotonina ou 5-hidroxitriptamina. O nome original era serotonina, porque sero é de soro. Foi encontrado no soro, que é uma parte do plasma, vamos ver depois. Mas tonina, que aumenta o tônus, causa causa vasoconstrição, aumenta o tônus do vaso, vasoconstrição, por isso serotonina. Sim? Mas ela é conhecida também como 5-HT, 5-hidroxitriptamina, tá? Não criptonita, triptamina. Bueno, o que vai acontecer? O endotélio produz PGI2. PGI2 chama-se prostaciclina 2. Apesar de ser o nome PGI2, é prostaciclina 2. Ela causa inibição da agregação plaquetária, inibição da aderência plaquetária. Ela impede a ativação das plaquetas. Por quê?
é uma segurança para evitar a formação de tampão plaquetário. Porque o tampão plaquetário, sobre o tampão plaquetário que vai ser depositado a rede de fibrina. Sobre o tampão plaquetário é que vai ser depositado a rede de fibrina. Primeiro plaqueta, depois a rede de fibrina. Então, a PGI-2 é liberado basalmente, ou seja, sob uma forma constante e menor quantidade, mas de forma constante, pelo endotélio saudável, epitélio saudável, endotélio saudável, prostacyclina 2, tá? A função é inibir a formação de tampão plaquetário. Bom, bem à direita, vocês têm a agregação plaquetária. O que acontece? Existe uma quantidade imensa de plaquetas sobre o local lesado e a vasoconstrição, dado por aquelas substâncias, ADP, tromboxano 2 e 5-hidroxitriptamina, serotonina. Por isso tem que ter concentração no sangue, por isso a vasoconstrição. Tá? Até aqui tá bem? Esse é o tampão plaquetário. Aí, Max, quando tu tem pouca plaqueta, chama-se penia baixo. Penia quer dizer baixo. Então, trombocitopenia, trombócito também é a mesma coisa que plaquetas. Trombocitopenia é uma menor quantidade de plaquetas no sangue. Então, se tu tem pouca plaqueta, tu vai ter pouca aderência, pouca agregação e vai ter tendência a sangramento. Tá bem? A causa ela é idiopática, não se sabe bem a causa por que diminui essa quantidade de plaquetas. O tratamento para quem tem trombocitopenia é dar uma substância chamada metilcortem. Metilcortem, ele aumenta a quantidade de plaquetas no sangue, aumenta a formação de plaquetas pela medula óssea, aumenta a quantidade de plaquetas no sangue. Só que ele mexe com o lado emocional. Ele atua o sistema nervoso, alterando o lado emocional. Então a pessoa fica meio descompensada emocionalmente. Tá? Eu tenho um filho da minha ex-namorada, tem essa trombocitopenia, e quando ele recebia metilcortem, ele já era meio borderline, ele tinha que ser internado, porque às vezes a coisa ela ficava fora de controle, né? Ele perdia o controle, não porque ele queria, mas é porque o metilcortem provocava isso, né? Fica doidinho, como se diz, tá? Mas é um tratamento eficaz, não morrer de hemorragia, né? O número normal de plaquetas é 250 mil por milímetro cúbico de sangue, ele chegou a ter 20 mil. De 250 mil, ele tinha 20 mil. Tendência à hemorragia, não pode, tem que ficar hospitalizado. Tem que ficar hospitalizado e receber sangue também com essas plaquetas. Tá? Hoje se faz transplante de plaquetas, né? Se faz transplante de plaquetas. Terminando. Anti-inflamatórios das plaquetas, tá? Anti-inflamatório é aquela substância que evita... A inflamação é um processo fisiológico. Ela combate o agente que causou a doença, né? Combate a bactéria, o vírus, o parasita. Processo inflamatório. Só que causa dor. Então, para evitar dor e edema, tu usa medicação chamada anti-inflamatória, para o bem-estar, evita o estresse da doença, bem-estar da pessoa. Né? Por exemplo, tem gente que tem a artrite reumatoide. Artrite é uma inflamação das articulações, tipo, só dói quando eu respiro. Tu toma anti-inflamatório, porque a artrite é um processo inflamatório, tu toma anti-inflamatório de modo contínuo para evitar dor. Tem essas sequelas. Então, vamos ver assim, como é que o que tem a ver anti-inflamatório e as plaquetas, tá? Então, assim, metabolismo do ácido araquidônico. Vamos devagarinho. Bem à direita embaixo, você tem as siglas, a legenda das siglas, o que elas representam. Vamos devagarinho. Então, assim, ó, fosfolipídios de membrana de qualquer célula. A membrana plasmática, ela é rica em ela tem bastante fosfolipídios. Fosfolipídios de membrana, por ação da PLA2, que lá na nossa legenda é fosfolipase A2, forma ácido araquidônico. Então, qualquer fosfolipídio de membrana, tendo a enzima fosfolipase A2 próximo a essa membrana, forma ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele vai formar, através da enzima ciclooxigenase, a COX, vai formar prostaglandina G2 e prostaglandina H2, nessa sequência. Tá? Então, o ácido araquidônico, por ação da COX, ciclooxigenase, forma prostaciclina G2 e depois prostaglandina H2. Tem enzimas específicas aqui que não vem ao caso. Essa prostaglandina H2 vai formar no endotélio prostaciclina, que inibe a agregação plaquetária, ali bem à direita, bem à esquerda, na borda azul. E o nome da enzima é prostaciclina sintase, aquela primeiro asterisco. E nas plaquetas, essa mesma substância produz uma outra substância que faz exatamente o contrário. Estimula a agregação plaquetária, que é o tromboxano A2. O nome da enzima é tromboxano A2 sintase, como está escrito naquelas dois asteriscos, tromboxano A2 sintase. Então, veja bem, ó,
A prostaciclina H2, dependendo da enzima, forma uma substância que não estimula a agregação plaquetária e outra que estimula. É só um passo metabólico, não são várias formações. Prostaglandina H2 forma prostaciclina ou forma tromboxana 2, depende da enzima que tiver no tecido. Tá? Isso é importante. Bom, e a prostaglandina H2 também forma as outras prostaglandinas. Prostaglandina D2, faz a vasodilatação e edema, prostaglandina E2 e a prostaglandina F2-alfa, luteólise. O que é essa luteólise? É assim, ó. No ovário das fêmeas, todo folículo que ovula, folículo que libera o gameta feminino, a gente vai ver se depois reprodutor, todo folículo que ovula forma corpo lúteo. E esse corpo lúteo, então, no ovário da fêmea, todo folículo que ovula, libera o gameta feminino, se transforma em corpo lúteo, obrigatoriamente. Então, a cadela libera, uma mulher, né, libera um gameta feminino, a trompa uterina, vai formar um corpo lúteo. A porquinha, se ovular 10 folículos, vai formar 10 corpos lúteos. Então, no ovário da porquinha, eu vou ter naquele momento 10 corpos lúteos, tá? Esse corpo lúteo produz um hormônio fundamental para a gestação chamado progesterona. Uma coisa que a progesterona faz é manter o útero imóvel. Ninguém vai conseguir gestar com o útero contraindo, vai expulsar o produto, né? Então, a progesterona, sintetizada pelo corpo lúteo, primariamente, torna-se útero imóvel. Isso é parte da história. Bom, se não tem gestação, o corpo lúteo tem que ser cortado para começar outro ciclo. Enquanto tiver corpo lúteo, a fêmea não volta a ciclar, a ovular de novo. Então, tem que cortar o corpo lúteo. Essa prostaglandina F2-alfa, ela faz isso. Onde é que ela é produzida? Na maioria das espécies, no próprio corpo uterino. No endométrio do útero, produz prostaglandina F2-alfa. E essa via, ácido araquidônico, prostaglandina G2, H2 e prostaglandina F2-alfa. Faz a luteólise, quebra o corpo lúteo para começar novo ciclo. Isso ocorre naturalmente, se não tiver gestação. Tá? Bom, vamos adiante, para não massacrar vocês. Esse ácido araquidônico à direita, sofrendo a ação da enzima lipoxigenase, forma os leucotrienos. Naquele retângulo de borda preta, a mesma substância ácido araquidônico, por ação de outra enzima, vai formar substâncias que estimulam a imunidade celular. Aumenta a migração de macrófagos, aumenta a fagocitose pelos neutrófilos, fagocitose o englobamento de partículas estranhas, sim, pode ser vírus, parte parasita ou bactérias, e aumenta a liberação de citocinas por linfócitos e macrófagos, imunidade celular, tá? Muito bem. Então, assim, o que vai acontecer? ANI é anti-inflamatório não esteroidal. Anti-inflamatório não esteroidal. Sim? Veja por que acontece o que é o esteroide. Se eu não tenho não esteroidal, é porque eu vou ter o esteroidal. Né? Então, esse é não esteroidal. Eles inibem a COX. Então, inibe a COX, eu não tenho formação de tromboxano, nem de prostaglandinas, que causam vasodilatação e edema, e nem de prostaciclinas. Inibe lá em cima a COX. Tá certo? Impede a formação, então, das prostaglandinas, que estão relacionadas com o processo inflamatório. Não tendo prostaciclina, não vou ter inflamação. Isso é uma faca de dois legumes, porque eu também não tenho a defesa, né? A inflamação é um processo de defesa do organismo. Só que, claro, se ela é muito exacerbada, causa dor, e aí a vida do sujeito fica insuportável, de qualquer bicho. Detalhezinho. De todos os anti-inflamatórios, a aspirina inibe irreversivelmente a COX. A aspirina é ácido acetil salicílico, né? Aspirina é ácido acetil salicílico. Ela inibe irreversivelmente a COX, porque ela acetila a COX, e essa COX não funciona mais. Vamos devagarinho. Bom, aqui vocês têm, então, em cima, vocês têm, bem à direita, um fosfolipídio, o carbono de baixo está ligado a um fosfato, e ali é onde atua a fosfolipase A2. Ela libera aquele ácido graxo, formando então um ácido araquidônico, com as suas devidas metabólitos, tá? Não vamos perder tempo nisso. Aqui um exemplo da estrutura química da prostaciclina G2, H2 e os seus derivados. Nota que a modificação é mínima em cada célula. Não vamos nos ater aqui. E aqui os leucotrienos. Fica só como ilustração para vocês, tá? Não vai ser um massacre da serra elétrica. Só ilustração para vocês. Os leucotrienos, tá? A partir da lipoxigenase. Todos eles favorecem a ação
da imunidade celular. Ativam macrófagos, ativam leucócitos, neutrófilos e linfócitos. Bom, vamos ver assim. Primeiro vizinho lá em cima. A aspirina inibe irreversivelmente a COX. Bom, se inibe irreversivelmente a COX, o que acontece? As plaquetas, como elas não possuem retículo endoplasmático rugoso, não sintetizam nova COX. A COX que ela tem, o pacote que ela tem de COX, está irreversivelmente inativada. Não tem como, plaquetas, tá? Então, o que acontece? Se eu não tenho, a plaqueta não funciona, não tem COX, não produz tromboxana 2. A COX da plaqueta, que está alterada, inativada, não produz tromboxana 2. Não faz agregação plaquetária. Sim? Bom, a célula endotelial, o terceiro vizinho, a célula endotelial possui retículo endoplasmático rugoso. Possui. Então, após 6 horas de ação da aspirina, ela sintetiza nova COX e produz, então, prostacyclina, a qual inibe nova agregação plaquetária. Tá? Por que eu dou aspirina para os sujeitos? É chamado tal de afinar o sangue. Quem tem tendência a formar a trombose, por exemplo, quem faz ponte de safena, ou tem hipertensão, ou coloca o tal do stent, naquela região que o endotélio está alterado pela molinha, aquele stent que mantém o vaso distendido, sim, a tendência de formar coágulo. A tendência de formar coágulo. Qualquer alteração do endotélio, um estreitamento de vaso, né, ou por aquela placa de ateroma fora do endotélio, diminui a luz do vaso, ou aquela molinha, não é? Ou quando coloca um aneurisma, tu coloca um cano, quando tem dilatação de artéria, sim? Qualquer alteração do endotélio tende a formar trombo. Então, ele vai receber a aspirina todos os dias, ou a AS infantil todos os dias. É o afinar o sangue. Por quê? Porque impede a formação de tromboxana 2 e eu não vou ter agregação plaquetária. Se eu não tenho agregação plaquetária, ou aderência plaquetária, não vai formar trombo. Funciona como um anticoagulante. Aneurisma é dilatação de artéria. Aneurisma é dilatação de artéria. Quem tem pressão alta pode formar essa dilatação de artéria e não deveria existir. Se for no cérebro, quando ele se rompe, dá o tal do AVC, acidente vascular cerebral, o acidente hemorrágico cerebral. O que foi? É uma dilatação de artéria que se rompeu, porque a pressão está muito alta, e sangra muito. Eu tenho uma colega que ela tem pressão alta, ela toma sempre essa infantil. Ela teve uma hemorragia nasal, a pressão aumentou muito, teve uma hemorragia nasal. Como ela tomava S, sangrava demais, porque as plaquetas delas não funcionavam, sangrava muito. Ela encharcou toalha, rosto, porque não parava de sangrar. Os médicos acham que ela devia ter algum aneurisma já na artéria nasal, porque era sangue demais, era pouco AS para muita hemorragia. Então, ela devia ter já uma aneurisma que rompeu no nariz e sangrava muito. O médico, assim, graças a Deus que estourou no nariz, porque o nariz foi uma válvula de escape, quando pressão alta, alto vapor, tu abre a válvula e sai esse excesso de vapor. Então, no caso dela, como teve um pico de pressão elevada, rompeu aqui, não rompeu na cuca. Porque se fosse na cuca, ela ia ter um AVC, acidente vascular cerebral, pode causar dano neurológico irreversível ou temporário, depende da quantidade de lesão. Então, o fato de ter rompido no nariz foi uma espécie de válvula de escape desse sangue. Só que sangrou demais porque tomava S e a plaqueta dela não funcionava. Por isso que pergunto quando tu vai doar sangue. Tomou aspirina nos últimos 5 dias? Porque se tu tomou aspirina nos últimos 5 dias, as tuas plaquetas estão baleadas, não funcionam como plaquetas. Tu quer dar o sangue para o sujeito que faça tampão plaquetário. Se tu tomou aspirina, as tuas plaquetas não prestam, porque elas estão com a COX absolutamente inativadas. Não vai formar agregação plaquetária. Sim? Não vai se aderir à lesão, não vai formar o tampão plaquetário. Porque a COX não funciona, não forma tromboxana 2, que faz vasoconstrição e estimula a agregação plaquetária. Tá? Bom, então aqui eu falei sobre as doações de sangue, né? Estou mostrando nos últimos 5 dias qual é o motivo, esse é o quarto vizinho. Essas plaquetas não formaram tampão plaquetário, o raiozinho, e depois assim, ó. Esteroide é todo hormônio que vem do colesterol. Colesterol, substâncias derivadas do colesterol chama-se esteroide. Substâncias derivadas do colesterol chama-se esteroide. Vamos ver isso em endocrinologia, com Paulo Ivo, tá? Então, assim, o cortisol, ele vem do colesterol. O cortisol, ele é um importante anti-inflamatório porque ele inibe a fosfolipase A2.
Então, não tem formação nem de leucotrienos, nem derivados da COX. Quando ele era utilizado antigamente, tá, o último, ele impede a fosfolipase A2, não tem os xizinhos ali, né? E assim, o último Vzinho, o cortisol, quando começaram os transplantes de órgãos, tu recebe um corpo estranho, a ti, que é o órgão do outro sujeito. Então, se utilizava o cortisol como imunossupressor na época dos transplantes, no início dos transplantes, porque ele é um potente anti-inflamatório, tu não vai rejeitar o órgão. Só que ele causa, como ele é um hormônio que aumenta a glicose no sangue, ele é um hormônio que causa diabetes mellitus, ele causa hiperlipidemia, excesso de glicídios no sangue e causa fraqueza muscular. Faz uma intensa proteólise, ele coloca a glicose no sangue. Então, de onde é que eu vou tirar a glicose? Vou tirar a glicose de lipídios e de proteínas musculares, causa intensa fraqueza muscular. Tem uma outra zootecnia que assim, eu sempre tenho um parente ou amigo que teve um abacaxi desse que eu estou dando exemplo, né? Mas é bem assim. Tinha um tio já falecido que tinha artrite reumatoide, tipo só dói quando eu respiro. Ele tomava cortisol pela dor, porque todas as articulações doíam, era um processo muito intenso. E ele era um cara que adorava ginástica, muitíssimo forte. Bom, por tomar cortisol, ele ficou extremamente fraco, a massa muscular diminuiu muitíssimo, porque causou intensa proteólise, lise de proteínas, principalmente do músculo, porque a proteína é utilizada para gliconeogênese, formação de glicose a partir de proteína, intensa proteólise. Tá? Mas não tinha como ser diferente, a dor era brutal, né? Tá? Então esse é o cortisol, ele é um anti-inflamatório esteroidal. Então ele inibe lá em cima, na fosfolipase A2, não a COX, nem a formação da lipoxygenase, é direto na COX, tá? Bom, isso aqui é uma informação farmacológica, mas para você ter ideia, o que diz? Eicosanoides são todos os derivados do ácido araquidônico, os leucotrienos e as prostanoides, prostaciclina, tromboxano, prostaglandinas. Prostanoides, prostaciclina, tromboxano, prostaglandina. Esses são os eicosanoides, todos derivados do ácido araquidônico. Prostanoides são derivados da COX, prostaciclina, tromboxano 2, prostaglandina. Licosanoides são os derivados da lipooxigenase, leucotrienos e outras substâncias. Licosanoides, não lipo, licosanoides são os derivados da lipooxigenase. Todas essas substâncias chamadas de altacoides. Alto é próprio, mas acosta é medicamento, ou seja, substâncias que atuam localmente. Depois pode ir para a corrente sanguínea, mas podem agir de modo nas vizinhanças das células. Isso chama-se paráquino. Para quer dizer ao lado. Uma secreção ao lado. Tá? Depois pode atingir o sangue ou não. Todas as substâncias acima são altacoides, todas. Os eicosanoides, os seus derivados. Porque atuam, são liberados no local. Tá? Depois vão para o sangue. Bom, por último, e não menos importante, como se diz, né? Politicamente falando, por que eu tomar aspirina anti-inflamatória, depois de alguns dias começa a dar gastrite? Gastrite é inflamação da mucosa gástrica. Dói para chuchu, gastrite, né? Por que isso? Então, vamos ver assim. Para encerrar. Vocês têm aqui, essas células são as células formadoras de ácido clorídrico no estômago, chamada célula parietal. Célula parietal, ou oxíntica. São células que produzem ácido clorídrico no estômago. São as células responsáveis pela produção de ácido, tá? O que acontece? Bem à esquerda você tem uma célula normal, em que eu tenho ali aquela quase meia-lua em laranja, que é o receptor da histamina. A histamina é produzida dentro do estômago. Sim? Essa histamina, assim, dentro daquela célula você tem uma enzima, naquele retângulo de borda azul, chamada adenilato ciclase. A adenilato ciclase, antigamente adenil ciclase, transforma ATP em AMP cíclico mais PPI. PPI é fosfato, dois fosfatos inorgânicos. Eu tenho o ATP, trifosfato adenosina, formando ANP, apenas um fosfato, tá? ANP cíclico. Bom, então eu tenho um retângulo lá em cima, acima dessa adenilate ciclase, eu tenho um retângulo vermelho e o outro azul. Bom, a histamina atuando naquele retângulo vermelho é chamada proteína GS de estimulatória. A histamina, quando siga seu receptor, estimula essa proteína GS e ela estimula a adenilate ciclase, que produz AMP cíclico, e esse AMP cíclico aumenta a produção de um hidrogênio. Responsável é parte do ácido clorídrico, tá? Mas tem um freio. Qual é o freio? A prostaglandina E2, também produzida no sistema local, pelo estômago, se liga ao seu receptor e estimula a proteína GI, I de inibitória, que inibe a adenilate ciclase, diminuindo a produção de um hidrogênio. É o freio, então. A prostaglandina E2, ela impede a excessiva produção de
e um hidrogênio. Isso é uma célula normal. Na célula da direita, o que acontece? O sujeito tomou um anti-inflamatório não esteroidal, ou cortisol que seja, um anti-inflamatório. O que aconteceu? Em presença de anti-inflamatório não esteroidal, ou o próprio cortisol, eu não tenho prostaglandina E2, eu não tenho mais o freio. Aquele xizinho ali, a proteína G I não vai funcionar, porque eu não tenho o estimulador que é a prostaglandina E2, e aí eu tenho a produção livre, leve e solta de um hidrogênio de ácido clorídrico, por isso a gastrite, tá? Então, o anti-inflamatório, ele impede a síntese do freio desse processo de segregação de ácido, que é a prostaglandina E2. Quem toma anti-inflamatório de modo mais contínuo vai ter gastrite, por isso tem que tomar junto um bloqueador de bomba, que é o tal do omeprazol e derivados. O omeprazol, descoberto em 1985, graças a Deus, ele impede a produção de ácido, direto naquele transporte ativo ali de hidrogênio, aquelas setas vermelhas espessas, o omeprazol inibe. Então, quem toma anti-inflamatório vai ter que tomar, de modo mais contínuo, vai ter que tomar omeprazol, senão vai ter uma gastrite medonha e dói para chuchu. Tá bem? Isso para qualquer bicho, pessoal. Para qualquer bicho. Tá? Então, tu receita, por exemplo, um cão anti-inflamatório por muitos dias, sei lá, 5 dias ou mais, tem que dar um omeprazol para ele, porque ele não vai conseguir comer, vai dar gastrite. Não tem como. Tá? Seja o bicho que for. Tá bem? Alguma pergunta? Então, o anti-inflamatório é utilizado também como anticoagulante, afinal, o sangue evita a formação de trombo. Evita a formação de trombo. Tá? Por impedir a formação de tromboxana 2. Tá bem? Alguma dúvida, pessoal? Bom, eu vou parar a gravação.